Olá, meus amigos, que a alegria do Cristo ressuscitado esteja com cada um de vocês. Nós vamos continuar nossa caminhada tendo como guia hoje o livro da Sabedoria. É o último livro do Antigo Testamento, escrito em grego, em uma diáspora judaica, provavelmente em Alexandria. Isso por si só já traz um grave problema ao autor. Ele está na cidade de Alexandria, que no primeiro século antes de Cristo tinha 500 mil habitantes e 200 mil eram judeus. Então a comunidade judaica em Alexandria era bem numerosa e isso provocava conflitos, principalmente conflitos identitários. A cultura grega predominava não só ali, mas em tantos outros lugares, o que obrigava muitos judeus a fazer uma escolha, a permanecer firme, né, a não ceder às pressões sociais, culturais, religiosas da cultura grega, conservando a sua identidade, ou se deixar levar pelas pressões e absorver, né, a cultura grega, abandonando assim as antigas tradições dos antepassados. Por vezes, as perseguições eram estabelecidas, o que causava muitos tormentos aos judeus que ali viviam. Quando eu estava preparando este momento, não teve como não recordar um episódio de um outro livro, que é do livro dos Macabeus. Aquela mãe testemunha o assassinato dos seus 7 filhos. Eles eram obrigados ali a comer carne de porco, o que, segundo a lei judaica, era proibido. E as autoridades, os governantes queriam obrigá-los a fazer isso. E um a um eles foram sendo assassinados, sendo martirizados por causa da sua fé, por causa das suas tradições. E o bonito, né, desse episódio é que e cada um que ia sendo assassinado no momento que agonizava, que era torturado, estimulava o outro irmão a permanecer firme nas suas tradições. O problema da identidade, né, o problema de conservar a sua identidade, é o que torna o livro da sabedoria e o livro dos Macabeus um exemplo a ser observado para nós hoje, que também passamos pelos mesmos problemas, porque devido à globalização, as culturas, elas estão todas ao nosso alcance com um clique. Ideologias, tendências, elas estão facilmente perto de nós. Então, sem muitas pressões, nós podemos facilmente ir vendo um fenômeno um pouco diferente daquela época. Quando eu digo um pouco diferente, porque em muitos lugares não se é obrigado a abandonar a sua identidade. Por isso que eu digo que sem pressões. Mas o fenômeno se torna novo porque através dos meios de comunicação, da internet, através de outros meios, essas ideias, essas ideologias, essas propostas identitárias vindo de tantos lugares, elas podem fazer com que facilmente a gente deixe de lado, né, a identidade cristã, abrindo espaço para outras identidades. Não, um exemplo claro disso é um outro fenômeno decorrente desse, que é o multifacetado universo religioso que às vezes é assumido pelo jovem e pelo adulto, que acaba não se afirmando mais em nenhuma identidade, né, porque ele absorve tantas e tantas identidades que chegam a ele de diversas formas. Então, isso foi vivido pelos irmãos Macabeus,
pelos judeus que estavam em Alexandria, o autor do livro da sabedoria, e por nós hoje. É aquele problema de manter, de cultivar a identidade. Mas eu quero ir com você direto, né, ao livro, para que a gente possa compreender bem o que é que o autor do livro da sabedoria ele quer nos ensinar. O livro começa logo no capítulo 1, no versículo 1, dizendo assim: amem a justiça, vocês que governam a terra. Ora, o título é Sabedoria de Salomão. Salomão era visto como um grande governante, marcado pela sabedoria. Nós já refletimos em um vídeo anterior sobre isso. E o intuito, a princípio, né, é dizer aos governantes como eles devem governar. Eles devem governar marcado pela moralidade e pela justiça. O exemplo vem das autoridades. A primeira coisa que o livro da sabedoria nos ensina é isso: o exemplo vem das autoridades. Não se pode esperar que um povo seja justo se os que governam não promovem a justiça. Isso é muito importante, né, para nós hoje. Em Israel, o dever da autoridade política era duplo: era defender o povo contra os seus inimigos e governar promovendo a justiça e o direito. Isso funcionava como uma espécie de contrato. O povo pagava os tributos, né, e, consequentemente, o governante garantia o exercício da justiça e do direito em favor do seu povo. Existe no livro da sabedoria uma sequência que nós podemos observar facilmente: Deus, Espírito, sabedoria, justiça, vida e imortalidade. Tal sequência é o núcleo, né, é o núcleo do livro da sabedoria. Deus cria o homem para a vida imortal, ou seja, a vida em plenitude. E como é que ele vai chegar a isso? Abrindo-se a Deus, né, e ao seu projeto. Deus comunica o seu próprio Espírito. E os homens comunicam aos demais homens, né, o Espírito de Deus. Isso é sabedoria. A sabedoria não consiste, como nós já dissemos em outro momento, na erudição, mas a sabedoria consiste no senso de justiça e de discernimento que faz o homem viver segundo a vontade de Deus. E esse que leva o homem à experiência plena da vida, é procurar viver segundo a vontade de Deus. No capítulo 1, no versículo 15 do livro da sabedoria, nós temos uma afirmação importante: a justiça é imortal. É ao redor disso que todo o livro da sabedoria vai girar. O livro da sabedoria não fala de ressurreição, que é uma concepção hebraica. Ele fala de imortalidade. Ele usa esse termo por causa do ambiente em que os judeus estão, que é um ambiente grego, e no ambiente grego era mais fácil eles compreenderem esse conceito de imortalidade do que de ressurreição. E aí, diante disso, o povo judeu, ele compreendia que para eternizar uma pessoa, para imortalizar uma pessoa, era preciso que ela praticasse a justiça. O injusto, o nome dele facilmente desaparece da face da terra. Já o justo, o seu nome é imortalizado, é eternizado, porque a forma como ele vive deixa um rastro que vai ser seguido por muitos. Vamos daqui a pouco falar, né, um pouco mais sobre isso. Justiça e injustiça. Os que praticam a justiça vivem a vida plena. Os que praticam a injustiça, o que espera deles é a morte. É o binômio que nós encontramos no livro da sabedoria. Os justos, o que eles esperam é a vida, e os injustos, a morte. Para o livro da sabedoria só existem duas categorias de pessoas: o justo ou os injustos. E nós queremos daqui a pouco apresentar,
né? Quais são as características dos injustos e dos justos? Para o autor, o justo é aquele que se abre e busca a Deus. A esse Deus concede um espírito de sabedoria e de discernimento que vai proporcionar aos mesmos a prática da justiça. Já o injusto é aquele que se fecha a Deus, que não procura e nem confia em Deus. Daí tudo mais, né? Um justo se fecha em seu próprio espírito, que o torna insensato e praticante da injustiça. E é isso que leva à morte. Na verdade, no livro da sabedoria fica bem claro que o destino do homem é determinado por ele mesmo e pelas escolhas que ele faz. Se ele escolhe a Deus, ele escolhe a justiça. Se ele se fecha a Deus, ele escolhe a injustiça. No capítulo 1 ainda nós encontramos o seguinte texto: amem a justiça, não procurem a morte, pois Deus não fez a morte, nem se alegra com a perdição dos seres vivos. Ele criou tudo para a existência e as criaturas do mundo são sadias. Nelas não há veneno de morte, nem o mundo dos mortos reina sobre a terra, porque a justiça é imortal. Então, veja, Deus não foi ele que fez a morte, portanto que Deus quer a vida. E a gente dizia no começo, os governantes têm um papel muito importante, porque como espera-se deles a prática da justiça e do direito, são eles que vão garantindo aos seus cidadãos essa vida plena. Quando eles não praticam a justiça e o direito, a consequência disso é a morte, que vai atingir a muitos, né? Então, se o governante governa movido pelo Espírito de Deus, então ele procura transformar todas as suas ações em meios que favoreçam a prática da justiça e do direito, que alcance principalmente os mais pobres e os indefesos. O projeto de Deus é um projeto de vida para todos. Isso também fica evidente no Evangelho. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, diz nosso Senhor lá no Evangelho de João, no capítulo 10. E é importante nós também salientarmos uma coisa: esperamos dos governantes que eles governem com justiça e exerçam assim essa justiça em favor do povo. Mas sabemos que nem sempre isso acontece. E isso impõe não só a nós, né, isso impõe a nós, perdão, né, não só aos governantes, um comportamento justo. Se os governantes não governam com justiça, nós não vamos imitá-lo, porque sabemos que é o projeto de Deus e nós vamos agir com justiça. E quem sabe o comportamento justo dos cidadãos lembrem e recordem os governantes como é que eles devem se comportar. Então é importante dizer isso para que não achemos que a responsabilidade é totalmente dos governantes e que não cabe a nós nenhuma responsabilidade quanto a isso. Seria um ledo engano. A nós também cabe, né, colocar em prática a justiça no nosso dia a dia, no cotidiano, nossas relações de trabalho, escolares, familiares, etc. Nós queremos aqui então fazer um retrato dos injustos. É importante nós estarmos atentos a isso. No capítulo 2, o autor do livro da sabedoria diz qual é o retrato dos injustos. Primeiro ele vai dizer: a vida é breve e efêmera, né? E aí o autor vai concordar com muitos outros salmos que dizem a mesma coisa, né? A nossa vida ela é como um sopro. E logo em seguida, né, ele vai continuar dizendo: por isso gozemos, ou seja, por isso aproveitemos tudo que a vida nos proporciona. Procuremos assim aproveitar a efemeridade, né, o máximo possível. Alegria, comida, vinho, festas, perfumes. Então, devemos aproveitar ao máximo. A questão aí que começa a perverter aquilo que Deus quer como projeto de vida é transformar a ânsia pelo prazer, tomar a ânsia pelo prazer como um meio para justificar, né, as nossas ações más. Isso fica mais claro em seguida, porque assim, quando queremos
aproveitar o máximo possível o tempo que nos resta, nós não estamos aí fazendo nada errado. Nada de errado estamos fazendo aí. Agora, a pergunta, que inclusive está em outros livros sapienciais, como no livro dos Provérbios, é como nós estamos aproveitando, né, o tempo que nos resta. Os injustos acabam aproveitando o tempo que resta, né, promovendo injustiças. E os justos aproveitam o tempo que resta, praticando e colocando em prática, né, a justiça. E na sequência, ainda no capítulo 2, ele diz assim: e eliminemos os que nos atrapalham. Olha bem, aqueles que estão contra nós devem ser eliminados. Vamos armar ciladas para o justo, porque ele nos incomoda e se opõe às nossas ações. Aí vem a pergunta: por que o ódio contra, né, os justos? Porque esses incomodam com a forma que vivem. Daí que os injustos, não suportando a forma como os justos vivem, querem eliminá-los. Querem eliminá-los. E nós devemos estar muito atento a isso, porque eu não sei bem em que categoria você se encontra, dos justos ou dos injustos. Mas a categoria dos justos, a qual todos nós somos chamados a estar, é aquela que promove a justiça. Portanto, não pensem em eliminar quem se opõe. Não podemos pensar nisso. Ao contrário, devemos fazer com que os injustos abandonem suas ações injustas e se tornem justos. Porque se assim como os injustos, nós que queremos ser justos, vamos armar ciladas para eliminar os injustos, nós não estamos fazendo nada diferente do que eles fazem. Então nós, enquanto justos, vivemos na justiça, esperando e confiando em Deus, e procurando assim, dessa forma, através da nossa vida, se transformar no luzeiro, numa seta para os injustos, para que eles se convertam. Porque continuando aqui, o autor sagrado vai dizer, por exemplo, que os injustos, além de querer eliminar o justo, eles também querem oprimir o pobre inocente, não poupar as viúvas, nem respeitar os cabelos brancos do ancião. O autor do livro de Sabedoria observa isso. Esses oprimem os pobres, não poupam viúvas e nem os cabelos brancos do ancião. São três categorias de pobres e de indefesos. E que estes só vivem vida plena se for protegido pela lei. A lei, segundo a Torá, já levava em conta a vida destes indivíduos desprotegidos. Porque sem a lei, né, eles são vítimas do poder opressor daqueles que praticam a injustiça e que querem, né, retirá-los do caminho. Capítulo 2, versículo 11, o autor sagrado diz assim: a nossa força será a regra da justiça, porque o fraco é claramente coisa inútil. Ou seja, pobre, a viúva, o ancião é inútil. E quantas vezes na sociedade nós estamos continuando classificando os fracos, os inúteis, né? E vamos assim procurando eliminá-los. E é importante que a gente esteja atento às políticas públicas dos governantes, porque elas podem muitas vezes deixar de levar em conta os fracos, os pobres, os inúteis e favorecer apenas os seus pares, seja os fortes, aqueles que já dominam. Então, se nós não estivermos atentos a isso, nós estaremos indo no caminho oposto àquilo que nos propõe, né, o livro sagrado da sabedoria. E aqueles que detêm o poder, a força, muitas vezes usam do próprio sistema que julga para continuar favorecendo as suas injustiças. Eles acabam dominando o próprio sistema que julga para favorecer as suas injustiças. Nós devemos estar muito atentos, né, a isso. E por fim, né, os injustos eles ainda se gabam, né, de ter Deus como pai, agindo de forma cínica. Então, eles acabam dizendo, aqueles que tentam praticar a justiça, que eles também têm Deus como pai, né? E que eles agem dessa forma, mas Deus também é pai deles. Veja, o cinismo religioso
É algo que pode nos atingir sem menos perceber e passarmos a julgar a nós mesmos e julgar as nossas próprias ações como legitimadas por Deus. As nossas ações muitas vezes estão provocando morte, miséria, tristeza, desolação. As nossas ações muitas vezes estão provocando divisão, violência, ódio. E mesmo assim passamos a nos achar filho, né, de Deus, passamos a dizer que temos Deus como Pai. Mesmo que as nossas ações provem e digam o contrário. Os justos, né, por sua vez, estão nas mãos de Deus, e diz o autor sagrado: nenhum tormento os atingirá. Então, a diferença do justo e do injusto é isso. O injusto tenta atingir o justo, e por vezes o atinge violentamente, tirando a sua própria vida. Mas como a concepção do autor sagrado é de vida imortal, aquele que morreu praticando a justiça, o seu nome é eternizado, é imortalizado. O que cabe ao justo nesse sentido é aguentar firme a provação e resistir. Isso é o que cabe ao justo. Manter-se firme nas provações, porque são muitas. Veja o que é que os injustos eles querem fazer, e devem assim resistir, aceitar o projeto de Deus e não abandonar esse projeto apesar das perseguições que sofrem por parte dos injustos. Qual é o futuro dos justos? Eles governarão as nações, submeterão os povos, e o Senhor reinará para sempre sobre eles. Os que nele confiam compreenderão a verdade, e os que lhes são fiéis viverão junto dele no amor, pois a graça e a misericórdia estão reservadas para os seus escolhidos. Ora, a graça que acompanha os justos é que a memória deles vai permanecer. Podemos dizer que essa justiça imortal dos justos deixa rastros perenes na história. O justo será sempre lembrado como exemplo de vida e de ação. Sem falar de que a vida do justo se torna, como já disse, um luzeiro, uma seta que pode guiar os próprios injustos ao caminho da justiça. Não há como lembrar, né, aquilo que o próprio Senhor diz no Evangelho: no mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. E como é que Jesus venceu o mundo? São João vai entender mais lá na frente, e ele escreve em uma de suas cartas: eis a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé em Jesus Cristo nos ajuda a suportar as adversidades, as provações, resistir firme no caminho que nos propomos a trilhar, que é o caminho do projeto, né, do projeto de Deus, que nós acolhemos e aceitamos como nosso, né, projeto. Conforme o livro da sabedoria, portanto, a morte prematura de qualquer justo, claro que não se trata de morte natural, né? É condenação dos injustos que provocaram. Ou seja, todo justo que morre, independente de como seja essa morte, ele se torna como que um tribunal de julgamento para os injustos. Se eles olharem para a morte daquele justo, aquele tribunal se ergue tentando chamar o injusto à mudança, à conversão, a não continuar praticando suas injustiças e levando assim tantos homens e mulheres à morte. Terminamos essa reflexão sobre o livro da sabedoria fazendo um apelo, né, aos governantes e a nós, cidadãos e cidadãs, que assumamos a sabedoria. Sabedoria consiste em colocar em prática a justiça. Não podemos esperar, como disse, só dos governantes. Nós temos que exercer a justiça no dia a dia e não esquecer que a nossa justiça, a prática da nossa justiça deixa rastros, né, por onde passamos. E mesmo aqueles que morrem vítimas das injustiças, o seu nome não é esquecido, é imortalizado. Por isso que nós falamos de tantos santos e santas, de períodos em que imperou, né, a injustiça feroz, levando muitos ao martírio. Nós não esquecemos do nome de nenhum deles, porque permanecem eternamente e se tornam para nós como um guia por onde podemos ir.
Que Deus nos conceda a graça de viver sabiamente e de colocar em prática o projeto de Deus, que consiste na justiça. O Evangelho, o Senhor diz que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Esse é o caminho para nós. Um abraço, fiquem na paz.